Doutor, desde o início da pandemia, o aumento da cirurgia de rinoplastia aumentou muito, consideravelmente. Sim. A gente se dá a isso tanto pelos stories que a gente vê no Instagram, pelas videochamadas. Acho que as pessoas elas estão mais em casa, elas estão olhando mais as fotos, estão dando aquele zoom, e isso com certeza atingiu também o seu consultório, né? Ah, sim. O mundo online cresceu muito, né? Então as pessoas estão se vendo na tela muito. E isso, como o nariz fica no centro da face, então isso tem chamado muita atenção dos pacientes, de todas as pessoas. Então a rinoplastia, o Google acho que soltou uma pesquisa esses dias que aumentou 4.800 vezes a pesquisa do nome rinoplastia no Google. Então vem crescendo cada vez mais e as cirurgias vêm aumentando também. E qual que é a maior queixa dos pacientes que procura você, doutor? Quando procura com rinoplastia, normalmente o pessoal se preocupa muito com o perfil. De lado. Então essa gibinha, né, que é esse ossinho que fica no nariz e a ponta caída. Então o pessoal quer deixar o nariz com a pontinha mais levantada e aquele dorso mais bonitinho, mais harmônico. E a gente sabe que também a cirurgia de rinoplastia ela pode ser associada também a outras técnicas, como o desvio de septo. Sim. A gente sempre trabalha como otorrino, né? Eu trabalho sempre na parte funcional e estética. Então eu gosto de associar as duas cirurgias. Na parte estética a gente faz a rinoplastia estruturada, que a gente vai falar um pouquinho depois. E na parte funcional a gente corrige o desvio de septo, se tem alguma sinusite crônica, algum problema funcional além disso, a gente consegue corrigir também para respirar bem. Para respirar melhor, que isso também é um dos intuitos do paciente procurar rinoplastia. Sim, principalmente homem, né? Hoje em dia tem tido muita rinoplastia em homem. Sim. Essa semana das 7 rinoplastias, 4 foram homens, então foi um pouquinho anormal essa semana. Diferente, então. O homem sempre vem por questão funcional. É muito raro o homem vir por questão estética. Mas daí a gente apresenta uma solução funcional em conjunto com a estética. Aí o paciente gosta bastante e acaba fechando as duas cirurgias, que é o ideal. Doutor, a gente estava falando agora de rinoplastia estruturada. O que é esse termo? O que ele seria? A rinoplastia estruturada é um termo que a gente usa para rinoplastia moderna. Por quê? A gente utiliza enxertos para a gente deixar o nariz bonito e com uma função boa. Então, antigamente, a gente só removia as estruturas do nariz, sem reestruturar. Isso causava muita alteração funcional. O nariz ficava mais pinçado, o paciente tinha mais dificuldade na respiração. Com a rinoplastia estruturada, a gente acabou com esse problema. A gente consegue ter um nariz bonito e que funciona bem, porque a gente coloca os enxertos na posição correta para o ar entrar melhor no nariz. E quais seriam os maiores benefícios dessa cirurgia? Normalmente é essa associação, beleza, harmonia facial e a gente tem uma função do nariz primordial que é a respiração. Doutor, vamos falar um pouquinho de como que é feita essa cirurgia de rinoplastia. Muita gente se pergunta como que é, fica com medo, pergunta quanto tempo que ela tem que ficar de repouso depois. Sim. Explica pra gente como que seria. Existem várias técnicas para chegar no mesmo objetivo. Então a cirurgia que eu mais realizo é uma rinoplastia aberta, que a gente faz um cortezinho na base da columela, que é essa região do nariz. A gente consegue expor melhor todas as estruturas e estruturar melhor o nariz. A questãozinha mais funcional é sempre importante, então a gente sempre busca a harmonia da função com a estética, né? E como que é o pós-operatório? Depois de feita a cirurgia, como que o paciente tem que seguir na casa dele? É bem tranquilo. Normalmente na primeira semana o paciente fica com um curativo externo aqui em cima e os pontinhos aqui. Quando fecha a asa, ficam os pontinhos na lateral também. Com 7 dias a gente remove todo esse curativo, remove todos os pontos, faz uma limpeza mais completa, o paciente volta a respirar melhor. Nos primeiros dias a gente não usa tampão, então não tampa a respiração 100%. Mas devido a um inchaço, o que incomoda um pouquinho mais é a respiração. O paciente fica com um pouquinho mais de obstrução do que o normal. Mas isso com 7 dias vai aliviando e depois vai melhorando aos poucos até ficar 100%. E depois de quanto tempo o paciente consegue ver já esse efeito que ele procura aqui no seu consultório? Então, a rinoplastia a gente sempre orienta o paciente que é um resultado mais longo. Tem paciente que tem resultado imediato melhor por conta do edema. Isso é muito variável, não dá pra gente garantir para cada paciente, isso varia muito cada um. E normalmente, em média, 6 meses para a gente ver o resultado final a 1 ano. Depende muito de cada pele. Doutor, fala um pouquinho da importância da escolha do profissional na hora de fazer a rinoplastia.
Hoje em dia a gente tem visto muitos profissionais não médicos, né? Então, que realizam alguns procedimentos no nariz, então tem que tomar bastante cuidado, acho que tem que pesquisar bem, ver se o profissional está habilitado, conversar com outros pacientes que fizeram o procedimento desse profissional. E hoje em dia com a internet a gente consegue pesquisar bem e puxar tudo para ver certinho. A gente vê muitos profissionais que fazem aquelas rinomodelação definitiva, aí não dá certo e acaba procurando vocês depois. Hoje a gente tem tido bastante caso assim. Mas cada paciente tem que procurar o melhor para si. Então, normalmente o que a gente orienta é procurar um profissional da área, um profissional que sempre está habilitado para fazer essa cirurgia, que está acostumado com a cirurgia, porque não é uma cirurgia fácil, tem que ser um acompanhamento muito correto no pós-operatório para a gente não ter problemas. E o profissional mais habilitado é um cirurgião plástico, que é especialista em rinoplastia, ou um otorrino, que é especialista em rinoplastia. Obrigada, doutor. Obrigado.